Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Podinvest. Faremos hoje um podcast mais curto, diferente do primeiro, e hoje vamos discorrer sobre um assunto que é a independência financeira. Falaremos um pouco aí do movimento FIRE também, mas bem no final, e não vamos se ater aqui no fato de renda, dívidas ou investimentos em ativos. Na verdade, seria mais uma reflexão filosófica acerca desse movimento de independência financeira, o que realmente o que as pessoas querem, o que é possível realizar aí com esse planejamento financeiro ao longo do tempo e principalmente que tipo de objetivo você tem, porque realmente não é fácil alcançar a independência financeira devido a vários fatores, porque você não sabe para onde aquele ativo seu está indo, se ele vai subir ao longo do tempo, se ele vai te dar o retorno, se a legislação vai mudar. Temos aí o caso dos dividendos impactando aí principalmente as ações e diversos outros fatores. Algumas pessoas apostam em criptomoedas, então isso pode mudar muito o quadro ao longo do tempo. E tem muita coisa que está fora de controle. Então essa independência financeira, claro, ela pode vir ao longo do tempo se você juntar, se você tiver uma boa rentabilidade. E para aquele investidor que conseguir manter a disciplina aí ao longo do tempo, com certeza ele vai colher bons frutos aí no final da sua jornada. Mas temos que pensar o seguinte: nem todo mundo vai começar no mesmo ponto, nem todas as pessoas têm disponibilidade financeira para ter o mesmo tipo de aporte e outras pessoas não têm renda, simplesmente assim. As pessoas, claro, precisam correr atrás e o fator renda, aporte e o juro em cima dos ativos ele é muito importante que você possa construir um patrimônio no final aí da sua jornada que venha atender a sua independência, certo? Mas de qualquer forma, vamos começar pelo ponto número 1. Eu diria que antes de mais nada, nessa jornada, você tem que alcançar o seu controle financeiro. E o que seria isso? Esse controle financeiro, vamos pensar da seguinte forma: você tem ali a sua renda, você não tem dívidas, você consegue chegar ao final do mês e sobra alguma coisa, pequena coisa, e você consegue colocar, nem que seja na poupança, mas eu diria que isso não é uma forma de sobra de renda que ela seja muito impactante. Controle significa aí o que você ganha, você consegue manter o seu dia a dia e chegar no final do mês, digamos, quase no 0 a 0, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, tudo tranquilo. Você não tem a grande pressão, mas também você, se precisar fazer uma grande compra, você pode ter que se endividar. Então, eu diria que é o controle financeiro. Você tem ciência do seu controle de gastos, de quanto você está gastando ao final de cada 30 dias. Isso é muito importante porque significa que você saiu lá daquela fase do controle das dívidas. Porém, isso aí pode acabar sendo, na verdade, meio que uma armadilha. Se você tem o controle financeiro e você não consegue, a partir daí, aumentar o seu nível de poupança, você pode estar caindo num grande problema no futuro. Porque pense bem, se você está dentro do controle e não consegue construir uma reserva de emergência, a qualquer momento você pode ter problemas na sua vida. Por exemplo, seja um problema de saúde, outro problema familiar, um filho que nasceu, um casamento que chegou, um carro que bateu, outro problema social, tipo essa pandemia que nos assola nesse momento. Então, há diversos fatores que podem ocorrer ao longo da nossa vida, e se você estiver só dentro desse controle financeiro, é muito perigoso que isso vai acabar tendo um descontrole lá no final, porque você está em cima da sua margem. Você não tem margem de segurança nesse caso, que seria aportes financeiros que mitigassem essa necessidade de dinheiro imediato na ocorrência de alguma emergência. Então, basicamente, o controle financeiro é você ganhar um dinheiro e você gastar devidamente dentro dessa margem ali, um pouquinho mais, vamos dizer 10% para cima ou 10% para baixo. O que na média vai dar 0 a 0. Então, não é uma grande vantagem você estar ali dentro do controle financeiro. É claro que ele é um passo muito importante, mas digamos que ele é o primeiro passo. O segundo ponto, que eu já vejo de uma forma muito mais interessante, é a segurança financeira. Você já passou pelo controle e agora você está dentro da segurança financeira. Mas o que vem a ser exatamente essa questão filosófica da segurança financeira? Bom, vamos pensar da seguinte forma: você tem ali um salário mensal, você consegue chegar ao final do mês sobrando dinheiro. Isso significa que você vai ter um dinheiro sobrando, que você pode fazer pequenos aportes, que não vão comprometer o seu orçamento mensal. Esse passo é muito importante porque ele permite você se planejar melhor.
E sem dúvida, você estando nesse segundo ponto, você consegue ter uma qualidade de vida também melhor, porque você se pode se planejar, por exemplo, você quer fazer uma viagem no final do ano, e assim você já tem um dinheiro disponível, então você vai poder disponibilizar dele para poder fazer a sua viagem, e esse dinheiro não vai fazer falta no seu orçamento mensal. E nesse segundo estágio, ele é um dos mais importantes porque a partir daqui é que muitas pessoas vão por dois caminhos. Ou pegar essa renda extra, essa sobra extra e colocar no consumo, ou eles vão aplicar em investimentos e dessa forma atingir o terceiro nível, que seria o conforto financeiro. Já nessa fase, ele é uma coisa muito mais próxima do que a gente pode entender como independência financeira. Ainda que todos os rendimentos que chegam na sua conta ainda não dê para o seu gasto mensal, mas você vai ter uma sobra muito importante, eu diria que relevante, que você possa ser utilizada para você acelerar seus investimentos rumo à independência financeira. Mas antes, vamos discorrer um pouco sobre essa questão do conforto financeiro. O que exatamente seria isso? Bom, digamos que você tem uma renda ali de 5 mil reais e você tem aí algo extra por fora que seja equivalente a superior a 50% da sua renda. É claro que se você vai ter uma sobra extra aí, então você pode aplicar, você pode jogar no consumo. Geralmente quem está nesse nível são autônomos ou pessoas que têm pequenos negócios. Então eles terão ali uma sobra extra que possam ajudar inclusive a comprar pequenos bens. Por exemplo, digamos que você vai comprar um carro. Então aquele dinheiro extra é suficiente para que você pague a parcela sem desembolsar do orçamento familiar. E dessa forma, é interessante também que, se nós pensarmos como investidores, a pessoa que está dentro desse conforto financeiro, ela tem todas as possibilidades de alcançar o próximo nível, que aí sim seria a independência financeira. E tem uma coisa interessante, por que eu chamo de conforto financeiro? Porque é exatamente nesse nível, vamos dizer que seria o terceiro nível, que as pessoas geralmente param. Porque elas têm ali o orçamento mensal delas garantido e elas têm mais uma renda por fora. Essa renda por fora, digamos aí que seja alguma coisa em ações, mas geralmente essa renda por fora, da maioria das pessoas, vem de um aluguel, vem de outro pequeno negócio que renda alguma coisa por fora, às vezes que entra como um prestador extra de serviço. Então essa renda ela acaba, digamos, sufocando o desejo de você atingir o próximo nível, porque a necessidade de consumo no ser humano ele é muito forte. Nós somos bombardeados aí a todo momento com propagandas, com promoções e com desejos de compras que cada vez eles atingem de tudo quanto é lado. Seja no celular, seja você andando na rua, quem assiste de repente Netflix tem ali um merchandise ali no meio de um filme, no meio de uma série, numa revista, num jornal, enfim, em todo lugar. Você tem até a propaganda subliminar, que você às vezes nem percebe que você está sendo ali um alvo de uma campanha. Mas de qualquer forma, é interessante descobrir que nesse nível você tem a grande chance sim de alcançar a independência financeira, mas por outro lado a maioria das pessoas não almejam realmente alcançar o próximo nível, porque na verdade isso é uma semi-independência financeira. E de certa forma algumas pessoas podem a partir desse momento aí não saber exatamente o que é uma independência financeira. Vamos dizer o seguinte, por exemplo, você tem um gasto mensal de 5 mil reais e você tem ali também dividendos igual a 5 mil reais mensais, através de fundos imobiliários, através de dividendos de ações, ou valorização de criptomoedas que você pode ir vendendo ao longo do tempo, enfim, ou alguma coisa de aluguel de algum imóvel que está entrando ali. Então você decide naquele momento, bom, a partir desse momento eu não vou mais trabalhar, eu vou usufruir do dinheiro dos meus negócios, dos meus dividendos, dos meus aluguéis, enfim, você vai usufruir, você vai largar o trabalho, vai para casa, vai viajar, vai fazer outras coisas na sua vida, vai estudar, enfim. Só que a partir desse momento você tem que pensar o seguinte, é muito volátil como esse dinheiro vai voltar para você, principalmente se ele está vindo de ações ou se tem origem em fundos imobiliários. E isso parte da crença que as ações, fundos imobiliários e outros ativos em si, de uma certa forma, porque as pessoas quando pensam em mercado de investimentos, geralmente vão pensar somente em ações. E, infelizmente, muitas pessoas interpretam isso como se fosse um jogo de cassino, um jogo de azar, quando na verdade não é. É claro que existem as grandes baixas e altas, mas as pessoas têm que entender que é assim que o sistema funciona. Ou seja, é um mercado, né? Um mercado de valores.
E isso pode levar, a certa forma, que as pessoas não confiem e dar o passo ao próximo nível, que seria realmente, aí nesse caso, a independência financeira. Porque, na verdade, pelo menos ao meu ver, a independência financeira não é exatamente você pegar esses 5 mil e transformar nos 5 mil dividendos ou residual de aluguéis ou fundo de ações, enfim, não é simplesmente trocar um por outro, mas sim, na verdade, você ter alguma coisa que venha para você e disso que chega na sua conta, você tirar uma parte e você utilizar, sobrando alguma coisa que você possa deixar como colchão de emergência e também para você reinvestir se for o caso, se for a sua necessidade. Então, se você pegar ali e fazer um mata-mata, por exemplo, eu trabalho ganho 5 mil, eu com investimento ganho 5 mil, pode não ser uma boa escolha. Porque se você tiver uma mudança no cenário macroeconômico, ou mesmo microeconômico ou de setor, pode ser que os seus rendimentos venham a cair. E quem depende desses rendimentos para alcançar a sua independência financeira pode acabar levando um choque. Então, é interessante que esses rendimentos eles não só supram toda a necessidade orçamentária mensal do indivíduo, mas que também eles consigam gerar um extra para que você possa fazer tanto uma reserva de emergência e também que você possa reinvestir. E esse reinvestimento é que vai continuar fazendo o bolo crescer, ele que vai manter a sua independência ao longo do tempo, porque mesmo você utilizando os recursos que você está recebendo, você ainda é capaz de aumentar ele ao longo do tempo. E é isso que vai permitir, de uma forma saudável, contínua e resiliente, que você atravesse todos os cenários possíveis, mesmo com tributação, mesmo com a queda de uma empresa, o fechamento de outra, recuperação judicial, mudanças na legislação em geral, enfim, com isso você consegue mitigar vários riscos ao longo do tempo e com certeza você vai poder usufruir de uma maneira saudável e fortalecendo cada vez mais o seu patrimônio. Dito isso, fechamos aí o terceiro nível e aquele que todo mundo espera alcançar um dia, que seria o quarto nível aqui no nosso estudo, que seria a tal fadada independência financeira. Mas antes de falar dela, vamos falar um pouco sobre o movimento FIRE, onde o objetivo é economizar e investir de forma muito agressiva, algo em torno de 50% a 75% da renda, para que você consiga alcançar a sua aposentadoria, entre aspas, né, em algum momento entre os 30 ou 40 anos. Só que, na verdade, a aposentadoria não é uma idade, ele é um número financeiro. Ou seja, vai ser um número onde você vai ter X que vai te proporcionar uma renda mensal para que você cubra suas necessidades. O movimento FIRE significa independência financeira e aposente-se cedo. E uma coisa interessante que esse movimento traz são algumas premissas para que você possa atingir, na verdade, o que é exatamente a independência financeira. Ou seja, o movimento FIRE ele vai tentar atingir esse momento número 4 aí do que a gente está querendo estudar. Ele vai partir de algumas premissas que ela basicamente são os fundamentos da educação financeira. Só com o único diferencial é que a aposentadoria ela é planejada muito mais cedo. Na verdade, ela é o primeiro passo a ser planejado de como você vai atingir a aposentadoria. Só que essa aposentadoria é um pouquinho daquela diferente que a gente conhece. Na verdade, significa que você teria uma renda extra, uma renda passiva, que ia te proporcionar tudo que você precisa durante o seu, digamos, período mensal. E assim, no novo ciclo mensal, você teria um novo dia dessa renda passiva e assim você não precisa ir mais para o mercado de trabalho. Então, basicamente isso são os fundamentos do movimento FIRE, que primeiro, você tem que ter como meta planejar a sua aposentadoria, você tem que encontrar maneiras de manter suas despesas baixas, por isso a quantidade de aporte ele acaba alcançando um percentual muito alto, que vai além ali dos 50%. Outra coisa também é procurar maneiras de aumentar a renda e também sempre ter a questão do investimento como uma prioridade, até você atingir seus objetivos. Enfim, eu acho que é muito fácil de você definir a independência financeira, porque o objetivo dela é simplesmente você oferir renda passiva,
você possa deixar o seu trabalho de lado e fazer outras coisas que você venha a gostar. Você pode viajar, você pode estudar, você pode ter os seus hobbies, né? E sem depender de você ter que trabalhar de 9 às 5 da tarde, de segunda a sexta ou até sábado, e você usufruir um pouco mais da sua qualidade de vida. Então, assim, a independência financeira é isso. É você não ter que trocar o seu trabalho, as suas horas, né, por dinheiro. Não, você tem renda passiva, que seja através de ações de empresas, que seja participação em empresas diretamente, que sejam fundos imobiliários, que sejam, digamos, outros imóveis que te deem um aluguel aí no final do mês. Enfim, são muitas coisas que você pode ter ativos, né, que possam te dar essa renda passiva para você alcançar essa independência financeira. Agora, o que é grandemente discutido aí, principalmente entre as pessoas que querem alcançar, é de quanto é necessário para você atingir essa meta. Existem pessoas que falam em 1 milhão, tem pessoas que falam 5, tem pessoas que falam até 20 milhões. Mas isso vai depender de tipo de vida que você está querendo levar. É claro, se você quiser ficar viajando para Mônaco, se você quer andar de iate, se você quer ficar viajando o tempo todo para locais caros, ou vai levar uma vida frugal, serão contas diferentes, né? Você vai ter um orçamento ali diferente para cada pessoa. Se você está querendo levar um lifestyle mais alto, significa que você vai precisar de mais renda para poder cobrir esses gastos, bem mais, porque lembre-se, a independência financeira é importante que você tenha um dinheiro para cobrir os seus gastos, que sobre alguma coisa também para que você reinvista, que na verdade é o que vai manter a longevidade da sua independência financeira, certo? Então, definindo exatamente o que ponto e quanto fica muito difícil e vai de cada pessoa, porque as pessoas podem ter objetivos diferentes de vida. Algumas pessoas podem pensar numa vida mais simples, morando em cidades pequenas no interior do país. Outras pessoas podem pensar em viajar mais ou simplesmente levar um lifestyle mais alto, simples assim. Vai depender muito de quanto ela vai ter acumulado em determinado tempo e aproveitar. Isso seria simples. Então, essa definição do que é independência, ela é muito fácil de você chegar a uma conclusão. Mas agora, de qual o valor exato, porque para você independência, se você conseguir R$2.000 por mês e aquilo vai cobrir suas despesas para o resto da vida, e você ainda consegue aumentar o patrimônio um pouco ao longo do tempo, pode ser uma forma de independência financeira. Agora, se você quer ter 30, 40 mil por mês, isso já é um outro nível de conclusão, já é um novo approach, digamos assim, mas também é possível de ser alcançado. É claro que, na verdade, você vai ter que ter mais aportes, você vai ter que ter ativos que geram mais retorno, você vai ter que diminuir os seus riscos, mas também é possível de alcançar. Isso é para todo mundo. Agora, algumas pessoas podem se sentir confortáveis lá com 2.000, outras com 10.000, outras com 30 e outras com muito mais do que isso. Depende de cada pessoa, de cada objetivo, como ela vai fazer isso ao longo do tempo. Outras pessoas, às vezes, nem querem passar a vida inteira fazendo esse tipo de movimento para alcançar a independência tão cedo. Ela quer fazer, digamos, por 5, 6 anos, para realmente chegar ali no conforto financeiro e a partir dali construindo alguma coisa somente para aposentadoria. Pode ser interessante também. Então vai muito do objetivo de cada pessoa e das oportunidades que vão surgir ao longo do caminho. Mas de qualquer forma, para você que vai começar o seu investimento ou para você que já começou, se você estiver almejando simplesmente aí a independência financeira, pense em todos esses níveis que nós conversamos, né, que é o controle financeiro, a segurança financeira, o conforto financeiro e por último, independência financeira. Tente imaginar em qual deles você se encontra hoje, qual o próximo passo, como você vai fazer para alcançar e a partir de lá, como você entende que vai ser a sua independência financeira. Mas agora, tem uma coisa que você não pode fazer, que é se basear no objetivo de outras pessoas para você construir o seu caminho. Se uma pessoa está planejando atingir tal objetivo, acabe tentando não mirar nisso. Tente pensar exatamente o que você precisa, o que você tem para poder chegar lá, que caminho você vai traçar e qual realmente é o objetivo final que você tem como realizar de concreto. Mas é bem claro que ao
longo do caminho, muitas oportunidades vão aparecer, muita coisa pode mudar, e isso pode inclusive alavancar para você pular de um nível para o outro. Nada impede que você migre lá do controle financeiro para o conforto ou sair do controle para a independência financeira direto. Isso é muito relativo, mas de qualquer forma, né, os passos eles estão dados, né? Então, assim, geralmente você vai ter essa forma linear, porém ela não é fixa. E ela não significa que você vai ter que ir passo a passo. Você pode, então, ir de um para outro e, inclusive, até regredir. Não significa sempre que vai ser uma ascensão. É sempre bom lembrar disso, que isso é muito volátil. Uma hora você pode ir na direção, você pode do 3 para o primeiro, do primeiro você pode ir para o quarto, ou chegando lá no quarto, quase chegando, você pode voltar para o segundo, até que você atinja. Mas, de qualquer forma, pense aí nesses 4 níveis, que você possa construir objetivos mais claros, definidos, e você também vai ter uma ideia de aonde é que você está, o tão próximo que você está realmente da sua independência financeira. E chegamos ao fim desse Podinvest. Espero que tenha esclarecido um pouco, que vocês possam tirar as suas conclusões, refletir um pouco aí sobre essas situações e deixe nos comentários alguma coisa que possa vir a ajudar, a agregar um pouco também ao nosso conteúdo, deixando perguntas, outras considerações, o que vocês acham, não sei se vocês concordam ou discordam, e vamos procurar atender vocês aí nas solicitações e trazer algo a mais, para que sempre a gente possa evoluir e aumentar o nosso conhecimento. Então, um abraço a todos e até a próxima.